Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Agnello Corbellino, seu talk show de negócios da televisão mato-grossense. No programa de hoje, nós vamos falar sobre inteligência artificial, comportamento e muito mais. Eu vou estar recebendo uma profissional da área. Vai valer a pena você continuar conosco aqui na TV Mato Grosso, canal 27. Nesta noite, a nossa convidada especial é a autora desse livro, A Inteligência Artificial e o Homem Advogado. Nós vamos conversar com a doutora Erlen Koch, que além de advogada, é também uma profissional da área de comportamento humano, com uma tendência muito forte ao conhecimento do ser profissional e individual também. Erlen Koch, comigo pela primeira vez. Erlen, seja bem-vinda aqui ao programa Agnello Corbellino. Muito bom tê-la aqui. Muito boa noite, é um prazer estar aqui. Uma grandiosidade é estar ao lado do senhor, como sempre. Muito obrigada pelo convite. A alegria é toda nossa. Erlen, por gentileza, Obrigada. Pode se sentar. Bem, eu confesso que eu conhecia a Erlen Koch como advogada, como trainer no comportamento profissional, na área de treinamentos, palestrante. Agora, escritora, para mim, é uma grata surpresa. Tudo bem, Erlen? Tudo bem, tudo ótimo, é uma maravilha estar aqui e proporcionar que às vezes a gente quer tocar além daquele contato no 1 a 1, o livro proporciona essa extensão. É nisso que eu me estabilizei para poder escrever e colocar a palavra um pouco além do dia a dia. Bem, a Erlen já atua na advocacia há mais de 20 anos, né? E ela construiu uma carreira muito especial na área de treinamento comportamental empresarial, principalmente. Já participou comigo no programa Passando a Limpo alguns anos atrás e foi de grande sucesso um quadro ao qual ela apresentava que se chamava Comportamento. E hoje, escritora também, aumentando ainda mais seu portfólio, seu currículo, Erlen. Agora, o que é que te levou a escrever esta obra com esse título bastante provocativo, A Inteligência Artificial e o Homem Advogado? Teve uma época, alguns anos atrás, que nós tínhamos o receio de sermos exterminados. Eu, Sarah Connor, na minha memória, achei que a inteligência artificial vinha e extinguia o advogado tradicional. Porque eu venho com mais de 21 anos de carreira, então a gente passa por desafios. E nesse momento eu pensei em trabalhar o interno para poder fazer o estudo e a melhora e o desenvolvimento. E para isso veio a ideia de realmente estudar uma maneira de me profissionalizar de uma outra forma, de me transformar. E com isso, eu coloquei tudo por escrito para que outros que tivessem esse mesmo receio pudessem chegar num patamar de desenvolvimento assim como eu cheguei, porque diante do desafio, uma nova conquista. Certo, você coloca aqui, logo no início do seu livro, o futuro é agora, né? Como é que se faz essa ligação da inteligência artificial, que é, sem dúvida nenhuma, um dos assuntos mais polêmicos e intrigantes que se discute a nível de mundo hoje, até pela falta do conhecimento, da profundidade que esse tema exige? Como é que você faz essa ligação com a advocacia? Às vezes, a gente está tão acostumado a somente acreditar que a inteligência artificial vem a ser a utilização somente de uma tela individual, que a gente não conhece o alcance que pode ser. E quando o advogado ele entra no seu dia a dia e começa além da sua estrutura particular de montar uma ação, de falar com o cliente, ele também tem hoje um apoio tecnológico que te proporciona vários caminhos e proporções diferenciadas do que somente os livros e somente as bibliotecas. Antigamente a gente ia para a biblioteca, fazia uma pesquisa mais aprofundada e hoje esse tempo orgânico diminuiu, porque a rapidez de pesquisa é muito maior. Então, com isso, o futuro é agora. A gente pode fazer vários apanhados e um monte somente dentro do escritório. Essa pesquisa rápida que você fala, né, a maneira dinâmica como isso se comporta também no meio jurídico, não pode ser, de certa forma, também
levar o profissional uma indução do erro, do Ctrl+C, Ctrl+V, do copia, cola, exatamente por conta dessa facilidade que a própria inteligência artificial oferece? É por isso que a gente tem que também, junto com o livro, eu também falo da parte do desenvolvimento do crítico interno, para que você observe e verifique. A inteligência veio para aprumar o seu nível de pesquisa, o seu feeling de desenvolvimento e a sua técnica. Porque o advogado, por si só, ele já é um estudante eterno, ele já vem nesse aprimoramento. E essa utilização da inteligência artificial não é para facilitar a parte de numeração, mas a parte de deslocamento de pesquisa, para aprimorar, e não esse copia e cola, jamais. Até porque o cliente é único. Então, para oferecer um serviço de constância e qualidade, mesmo com uma numeração valiosa, a ética tem que ser usada, tem que ser a dimensão verificada e o aprofundamento é necessário. A inteligência artificial é uma complementação, ela não pode ser o carro-chefe. Certo, nós estamos vivendo no período da robótica, né? Da tecnologia, né? A Alexa, então, ela tem dominado o espaço, inclusive doméstico agora, ocupa uma proporção elevadíssima. E eu não tenho dúvida que não é só na área do direito, mas também na área da arquitetura, da engenharia, da medicina, enfim, todas as áreas a inteligência artificial vai invadir. Tem algo que realmente me chama a atenção, porque quando nós falamos de profissionais, independentemente da área, nós estamos falando de um público mais conservador e do outro mais atual, né? O conservador eu diria que são os mais experientes e o atual são os novos profissionais que estão surgindo. São dois mundos completamente diferentes. Como é que o seu livro trata essa questão, ou você não aborda essa questão do aprendizado, da necessidade do aperfeiçoamento tecnológico também? O livro, inclusive, ele fala da parte histórica, Sim, para que tenhamos o conhecimento, inclusive, da onde começou o medo do ser humano da tecnologia, quando eu falo da revolução histórica, o nível de desenvolvimento de medo de ser usurpado o serviço quando a tecnologia entra. Então, todo esse parâmetro histórico vem no livro para te levar a um outro patamar. A tecnologia veio para te complementar. Só que se você não fizer um desenvolvimento especial em si, de uma visão geral, essa ponte não é ligada. O medo às vezes toma conta porque o conservador não quer o novo e o que vem e vem já na geração do novo esquece do histórico, esquece do que o outro também sente. E para englobar tudo isso, nada mais como o desenvolvimento do pessoal e do estudo para que esse aprimoramento seja a longo prazo melhorado. Tudo que é novo às vezes assusta, ou tudo que é novo quer só esquecer do passado e vir para uma nova era. Mas conforme for as pitadas de consenso, história e ter esse caminhar progressivo, a gente entende que tem como esse laço ser firmado. Ô Erlen, com o início da Revolução Industrial ali, pelo século XVIII, século XIX, intensificou-se ainda mais agora no século XX, a gente percebe que desde o início, quando se fala de uma revolução industrial, e nós estamos discutindo agora uma verdadeira revolução tecnológica, isso criou um mundo e uma expectativa de espanto, né, nas pessoas, até mesmo nos mais intelectuais, desde o século XVIII para cá. Isso é algo muito presente. Você não teme que a inteligência artificial, de alguma maneira, ela irá travar exatamente esse público mais conservador, mais temeroso, que não vai conseguir se adaptar a essa tecnologia toda? Resiliência e ter empatia pelo que está pelo vir. O medo é do ser humano, é inato. A gente não tem como fazer essa exclusão. Mas a pessoa com resiliência e perseverança, ela consegue ultrapassar a primeira barreira, que é o medo, e depois essa revolta interna que se dá com relação àquilo que ainda não se conhece, e ter a capacidade de investir na criatividade, no desenvolvimento de novas expectativas para o futuro. A gente não tem como fazer extinção do que veio. A tecnologia já chegou. A gente tem como fazer uma adaptabilidade daquilo que pode ser conveniente e a gente ir progressivamente estudando. O estudo é necessário e constante. O pensamento crítico para desenvolvimento pessoal e saber o que é bom para mim e o que não é bom para mim é melhor do que simplesmente excluir.
ou então o mundo vai girando e você realmente vai ficando numa demanda de esquecimento, de não inclusão. E a tecnologia, ela é inclusiva, mas ela tem que fazer com que você a queira e a saiba utilizar. Se você quer fazer uma pergunta para o ChatGPT, ele te dá, mas se você consegue fazer uma administração de uma perspicácia melhor e mais aguçada do que você quer, ele te dá uma resposta muito mais capacitada, muito mais elaborada. Então, a questão é, se o seu estudo só tem capacidade para uma pergunta inicial e não para o desenvolvimento do serviço ou o desenvolvimento de um contexto geral, a gente tem que fazer primeiro olhar para si, o desenvolvimento das nossas capacidades, inclusive de cognição, de expansão, de criatividade e de perca das barreiras iniciais dessas travas para poder realmente se desenvolver com a tecnologia apresentada. Erlen, eu tenho visto alguns juízes, de forma até pública, né, dar verdadeiros puxões de orelha em operadores do direito, em advogados, por peças processuais completamente equivocadas, erradas, justamente por conta do chat GPT. Como é que você trabalha isso no seu livro? Não sei nem se você chega a falar sobre isso, eu não tive ainda oportunidade, mas estou curioso para ler. A parte no livro que fala sobre a ética profissional, ela inclui com que o profissional do direito utilize a ferramenta, mas não seja sobreposto por ela. Ele tem que fazer a passagem de um documento. Dominado pela ferramenta. Ele tem que dominar a ferramenta e não ser dominado por ela. Isso. E ele tem que revisar. O ChatGPT, ele tem uma abrangência, mas ele, se não tiver as características apresentadas de um bom doutrinador, porque ele deve ser doutrinado para o seu perfil. Sim. Ele é genérico. Sim. E se você ainda não conseguiu nem adequar o seu perfil e não revisar o que ele manda, aí você, me desculpe, profissional, nós temos que sentar e fazer uma revisão geral. Então, gente, ó, já recomendo aí para você que tem uma certa dificuldade em lidar com a inteligência artificial, com o ChatGPT, né? Até mesmo nas suas audiências audiovisuais, que tem muitos erros que estão sendo cometidos aí, tem muita gente se perdendo aí, não conseguindo se comunicar através desta tecnologia. Ó, eu recomendo que você adquira este livro aqui, que talvez possa ser aquilo que você precisava para poder te ajudar. Agora, Erlen, ainda dentro dessa temática, hoje se discute Revolução Industrial 4.0. Isso nos remete a uma tecnologia ainda mais avançada do ponto de vista da necessidade do conhecimento, dentro daquilo que se prospecta de uma geração futura aí. Como é que nós podemos entender todo esse processo? A preparação pessoal, o estudo, o desenvolvimento pessoal de habilidades onde te faça galgar degraus numa visão geral. Você não pode mais, num tempo tecnológico, ficar somente ao que te trouxe até aqui. A sua bagagem se torna experiência, mais para uma prospecção futura de melhora, de desenvolvimento diante da tecnologia, é necessário se fazer uma ampliação dessa visão. E para isso, uma adaptação. Tem que estudar. O básico tem que ser estudado e utilizar a ferramenta. Tem muita ferramenta disponível na parte tecnológica para que a pessoa já comece essa experimentação e esse desenvolvimento. E para isso, numa visão de contexto, para realmente numa caminhada de conhecer e usar. Porque também não adianta você só, eu conheço, eu já sei, mas não uso. O não usar inibe a ação e a não ação fica no mesmo lugar. Eu penso que nós mais conhecemos de ouvir do que de estudar e até mesmo de usar, né? Eu confesso a você que todas as vezes que eu converso com alguém sobre inteligência artificial, assim como eu vejo muita dificuldade de entender toda essa dinâmica, todo esse processo, né? Porque é algo muito novo para nós, né? E eu não sei quanto a você, mas eu penso que nós, brasileiros, temos uma dificuldade muito grande para entender a necessidade da leitura, né? Nós temos lido muito pouco, né? E o fato de lermos muito pouco, isso nos reduz também a nossa maneira de interpretação,
né? E isso nos faz cada vez mais carentes e necessitados de alguém que pense por nós, que fale por nós e que faça por nós também. É dentro desse contexto que eu vejo que a inteligência artificial, em alguns casos, ao invés até de ajudar a melhorar o processo, ele pode piorar. Como é que você avalia esse cenário, Erlen? Nesse contexto, tem que ter uma programação. Todo começo de ano, como é agora, a gente faz sempre revelações de quais os nossos desejos futuros. Por que não fazer uma inclusão de um estabelecimento de metas de estudo e desenvolvimento de habilidades para que esse movimento de crítica entre o ver e o porquê daquilo ser desenvolvido. Porque a criatividade a gente desenvolve, a comunicação a gente desenvolve, hábito pela leitura e pelo conhecimento a gente também consegue desenvolver. Então, se eu conseguir, nessa mensagem hoje, estimular você a fazer um plano para 1% de desenvolvimento, para esse estímulo pessoal de estudo, para que use a tecnologia, para que tudo isso faça parte da sua rotina, no final do ano, quando eu voltar aqui, se o senhor me convidar, eu quero que o espectador fale para mim, Ellen, eu consegui fazer um plano de desenvolvimento de estudo, de habilidades, de comunicação e de leitura. E com isso, fez uma amplitude daquilo que já se viu até agora e utilizou durante o ano também a parte tecnológica para uma outra percepção. Não somente de diversão, como rolar uma tela e ficar naquela procrastinação do que realmente se estuda, mas fazer uma aplicação no dia a dia de uma forma efetiva da inteligência artificial e desenvolver capacidades de melhoria. Hoje eu tenho, pelo menos naquilo que me apresenta, eu tenho visto o mercado corporativo e toda a área de tecnologia, na verdade, a nível de mundo, muito preocupada com os efeitos positivos e negativos da inteligência artificial, tanto para o uso do bem quanto para o uso do mal. Ano que vem, por exemplo, nós temos... ano que vem não, desculpa-me. Neste ano, agora de 2026... nós teremos eleições aqui no Brasil e há uma preocupação muito grande do próprio Tribunal Superior Eleitoral, assim como os tribunais regionais eleitorais de todo o Brasil, com relação ao uso da inteligência artificial. Como monitorar, como impedir que esta tecnologia muito avançada ela possa ser usada no sentido de prejudicar todo o processo e não só os candidatos também. Como é que vocês, na área jurídica, estão se preparando ou conversando a respeito disto? Com relação à parte de utilização da inteligência artificial, Sim. realmente, nesse caso, é uma preocupação constante em vários meios e afins. E a parte que eu tenho aqui que enfatizar é a utilização da ética em todos os procedimentos. O restabelecimento do correto, o restabelecimento do caráter pessoal, porque tudo começa a partir de um, mas o outro, quando recebe a percepção daquilo, a análise pessoal daquilo que realmente está percebendo, do que está vendo, e fazer a conotação do que realmente pode ser real ou não. Parte do desenvolvimento do crítico, daquele pensamento da pessoa, e partir do ponto de realmente qual é o limite. Qual o posicionamento correto daquilo que realmente deve ser feito? Onde e até que ponto eu vou prejudicar o outro ou não? O que é correto ou não ser feito? Então, até para eu poder avaliar a situação, eu tenho que ter um parâmetro do correto em mim e o outro também. E para isso, fortemente, a justiça tem que se empenhar para poder fazer aquele que não sabe o limite ser limitado. E o profissional do direito é aquele que vai amparar a sociedade de todas as formas, como sempre amparou, para que isso não ocorra e não ocorra prejuízo ao próximo. É bom, eu fico preocupado, porque eu acompanho as redes sociais e o que mais se vê hoje é a utilização da inteligência artificial nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube, no WhatsApp. É um escândalo que você vê, né? E vê cada situações que, ao olhar assim, é impressionante como parece real, quando na verdade é criado por uma inteligência muito moderna, avançada, por pessoas que estão assim num estágio muito elevado da utilização dela, né? Dias atrás até eu conversava com um empresário de uma grande empresa aqui do estado de Mato Grosso e eu fui parabenizá-lo pela propaganda dele. Eu disse, olha, vocês escolheram
um personagem, uma modelo maravilhosa, encaixou-se perfeitamente com o seu produto, né? A maneira como ela se comunica, fala, olha, se expressa, olha, ficou show, né? E ele começou a dar risada. E eu fiquei assim meio sem entender, né, do porquê que ele estava olhando para mim e sorrindo, até que ele disse assim, Agnello, aquilo ali não é uma pessoa real. Nós elaboramos um personagem com o uso da inteligência artificial, ou seja, a modelo que estava apresentando o produto, andando, conversando, se gesticulando, olhando para uma câmera, sabe, se comunicando ali, vendendo o produto, é um personagem criado pela inteligência artificial, sabe, com voz, com trejeitos, com... Eu falei, eu não acredito, aquela inteligência artificial, ele disse, é inteligência artificial. Nós passamos a adotar agora a inteligência artificial em todo o nosso marketing. Eu fiquei assim, meio que boquiaberto, né? Porque eu confesso que até mesmo a mim, que estou acostumado dentro desse processo, fui pego de surpresa. Eu fico imaginando, Erlen, exatamente pessoas leigas, né, simples, que vão estar inseridas dentro desse contexto. É uma fiscalização diante de tudo isso que deve ser muito bem preparada e muito bem feita. Porque a propaganda, nesse caso, nesse exemplo, era uma modelo bonita e Sim. falando alguma coisa de venda. Sim, exato. E se fosse algo diferenciado e essa mesma modelo tivesse num outro contexto e falando algo para influenciar a pessoa de uma outra forma, para um outro contexto, ela seria também induzida a fazer aquele ponto, mas primeiro temos aqueles que já têm um olhar crítico e já sabem diferenciar o uso da inteligência artificial, nesse caso, pelos trejeitos das mãos, Sim. pelo movimento de fala. Às vezes o programa não é tão 100%, a gente consegue Sim, já com aquele sim, primeiro olhar. Tranquilo. Detecta, mas quando não, para a população em geral, um órgão fiscalizador tem que fazer a implementação de formas corretivas quando a pessoa não tiver esse olhar apurado, que ela possa ter um mecanismo de fiscalização. Ou até, imagine só, se nessa propaganda tivesse um órgão fiscalizador que colocasse de imediato um contexto de fiscalização como uma referência específica que, olha, esse aqui é propaganda de inteligência artificial, como se eu adotasse, para quem fizesse essa propaganda, um IA. Um detalhe na propaganda ou fosse obrigatório em todos os contextos de utilização, para que você batesse o olho e já verificasse. Tudo isso poderia ser discutido? Sim. Tudo isso dá um pouquinho mais de trabalho? Sim. Perderia um contexto de originalidade? Talvez não, porque a prevenção sempre é melhor do que depois do engano refazer o que foi feito. Então, tudo isso também poderia ser feito, uma fiscalização mais rigorosa, regras realmente para utilizar a inteligência artificial para que não engane o outro, porque acaba sendo uma forma de persuasão mais contida, mais refrescante, às vezes agrada, às vezes não, mas se tivesse uma fiscalização aprimorada, a gente não poderia ter tanto esse engano. Entendi. Bem, eu estou conversando com Erlen Koch, né, advogada, escritora, palestrante, trainer de comportamento corporativo, enfim, e várias outras aptidões aí, porque ela é muito talentosa. Erlen, nós estamos falando sobre inteligência artificial. Defina para mim, na sua visão, o que seria inteligência artificial? O ser humano, ele por si só é inteligente por natureza. Sim. A nossa cognição é formada nesse contexto elementar. Quando se pega nesse contexto do elemento da inteligência e faz um aprimoramento tecnológico, ou seja, da base humana à inteligência, pega-se e faz um desenvolvimento onde o ser humano tem um limite, mas a máquina não, a gente já passa para um patamar artificial com relação à inteligência. E ela tem essa conotação de limites muito além da nossa capacidade, porque a gente tem uma limitação cerebral específica, mas a máquina ela pode ser desenvolvida a patamares muito superiores e muito mais rápidos e muito mais avançados. Aí seria a conotação da inteligência artificial. Perfeito, perfeito. Erlen, antes de nós irmos para o nosso primeiro intervalo, e logo após, não perca não, porque aí nós vamos falar sobre outras áreas, vamos entrar um pouco na área
de comportamento humano, mercado corporativo, a expectativa de 2026, mercado de trabalho, o que as empresas esperam de seus funcionários. A Erlen é craque nisso, nós vamos falar sobre isso daí, mas eu queria que você fizesse aqui um fechamento, né, do seu livro, né, a quem é endereçado, se somente a advogados, operadores do direito, se para estudantes, enfim, quem poderia e com certeza iria gostar muito de ler o seu livro. Para todas as áreas daqueles que pretendem crescer no desenvolvimento de suas habilidades, tanto tecnológicas como o desenvolvimento das habilidades pessoais, o livro é recomendado para todo profissional. Como o meu coração vem do direito, já que eu trabalho nele há 21 anos, eu especifiquei inicialmente ao advogado, mas ele é capacitado para todos os profissionais que queiram esse engajamento com uma visão diferenciada do homem advogado e da inteligência artificial, porque a parte do desenvolvimento das habilidades, ela é específica e coloca o profissional num outro patamar. Perfeito. Esse livro foi editado pela editora Viseu, né? A editora Viseu é de onde, Erlen? Paraná, a do Viseu. Paraná. Isso. Que hoje, com a tecnologia, Viseu, a gente Viseu. consegue fazer essa Viseu. dimensão de território. Perfeito. Parabéns pelo seu livro, viu, Erlen? Obrigada. Parabéns mesmo, muito legal. Para mim é uma honra ele estar com o senhor e eu ter feito essa entrega pessoal, né? Que bom. No mundo tecnológico, a gente ainda faz algumas referências pessoais. Que bom, que bacana. Eu penso que é o primeiro livro voltado, acho que para essa área, com essa temática, né? Eu não me lembro de ter ouvido falar em alguma coisa parecida. Parabéns aí pela sua iniciativa. Eu espero que você tenha muito sucesso. Onde que nós encontramos esse livro? Nós temos eles na Amazon, onde é só colocar o meu nome ou o nome do livro específico, ele já aparece os meios de compra, ele entregue para todo o Brasil e para toda e qualquer região com CEP. Isso quer dizer que para o exterior ele também vale. Com relação à física presença, se quiser encontrar comigo, eu fazer a parte do autógrafo, entregar com uma conotação mais pessoal, como a entrega dessa forma, pelo Instagram a gente consegue também fazer esse encontro aqui em Cuiabá. Certo. Bacana, tá ótimo. O Instagram da Erlen Koch vai aparecer para você, né? Para você poder anotar, entrar lá, já está aí no vídeo, olha que legal, bacana. Erlen Koch, é só entrar no Instagram, tá? E eu tenho certeza que você vai adquirir um bom material, tá bom? Bem, eu vou para um rápido intervalo comercial, mas não sai daí não, porque o programa de hoje vai ser muito interessante. Agora, no segundo bloco, nós vamos estar falando sobre comportamento humano, comportamento corporativo, as mudanças que estão acontecendo dentro desse cenário, o que as empresas esperam de seus colaboradores e muito mais. Eu espero você aqui no programa Agnello Corbellino, seu talk show de negócios da televisão de Mato Grosso. Não sai daí não, eu volto já.